Amém? Vamos à palavra que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículos de número 30 e 31. E diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Esta é a mensagem que Deus tem para nós, a mensagem que Deus tem para você. Sim, não se precipite no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Temos que vigiar a todo instante. Temos que estar atentos, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, lutando. Ele está investindo contra nós para querer nos destruir, para querer nos derrotar, para querer entristecer a imagem e a semelhança de Deus, para que, nos destruindo, ele possa entristecer a Deus, porque ele não pode ter com Deus. Então, ele fará de tudo para nos derrotar, para nos destruir e para nos impedir de receber a salvação que o Senhor tem em nossas vidas. Esta palavra que Deus tem para nós foi quando Jefté, filho de Gileade, porém ele era filho de uma prostituta, diz a palavra de Deus. E Jefté, conhecemos a história, não é? Talvez você conheça já. Ele fora rejeitado pelos aqueles que ali moravam naquela cidade. Ele fora rejeitado pelos seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta e seu pai tinha uma outra mulher com outros filhos, aos quais que crescendo desprezavam Jefté. Sim, ignoravam Jefté. E Jefté, imaginem como é que foi a infância, como foi a adolescência de Jefté, ouvindo a todo momento isto, que ele não tinha direito a nada, que ele não era herdeiro coisa nenhuma, sempre desprezado nas rodas dos amigos, desprezado pelos seus próprios irmãos. Eu imagino como foi a vida de Jefté dentro da tua casa. E não bastando isso, dentro da tua casa, também fora, não é? As pessoas o afrontavam, porque a mãe dele não tinha uma boa procedência, e ali o acusavam, ali se levantavam contra ele. E eu vejo Jefté triste, chorando, muito abatido. E Jefté toma uma decisão e sai daquela cidade, sai daquele lugar e vai seguir a sua própria vida. Porém, diz a palavra de Deus que Jefté era um homem valente, era um guerreiro, era um homem que realmente ele sabia lutar, ele sabia guerrear. A palavra de Deus, ela nos diz hoje, no versículos que lemos, no 30 e no 31, que Jefté, ele fez um voto ao Senhor, dizendo que se dessem os filhos de Amon na sua mão, aquilo que ele visse saindo da sua casa, aquilo que ele visse vindo ao seu encontro, voltando da guerra, voltando desta batalha, ele voltando são e salvo e em paz, ele ofereceria em holocausto ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Eu aprendo nesta lição, amados, que Jefté, ele se precipitou no seu falar. Sim, ele se precipitou, ele fez um voto com o Senhor, ele fez apressadamente com os seus lábios, num apressado gesto de coração, para fazer promessas diante de Deus. Eu vejo que ele fez este voto, e a palavra de Deus diz que através deste voto que ele estava fazendo com Deus, aquilo que ele visse vindo ao encontro dele, saindo da sua casa, ele ofertaria em holocausto ao Senhor. Eu aprendo que hoje nós falamos sobre este voto feito por Jefté ao Senhor, ele visando o quê? Uma vitória contra os filhos de Amon. Jefté, ele votou, ele fez este voto com Deus, querendo algo da parte de Deus. Sim, ele voltou com Deus para sair vitorioso contra esta batalha, contra os filhos de Amon. E se Deus assim o fizesse e lhe desse os filhos de Amon, fazendo este voto, ele ofereceria em holocausto aquilo que viesse ao seu encontro, saindo da sua casa. Ele se precipitou no seu falar.
como outras pessoas fizeram votos. Eu me lembro de Jacó, eu me lembro de Ana, eu me lembro do apóstolo Paulo, que fizeram votos com o Senhor. O que significa este voto? É prometer, é fazer algo a Deus em resposta de um favor recebido. Ou seja, Deus age em seu benefício e você responde a isso com uma atitude. Era isso que Jefté estava fazendo, querendo que Deus agisse na sua vida, e através do agir de Deus na sua vida, ele votaria, ele faria algo para Deus, para que Deus se agradasse, para que Deus lhe concedesse aquela petição. Eu aprendo, amados, que muitas vezes nós não podemos, fazer negociação com Deus, porque eu creio desta maneira. Eu creio que Deus era com Jefté, e que se Jefté, ele abrisse o seu coração e orando a Deus, pedisse para que Deus estivesse à frente nesta batalha, para que Deus lhe concedesse a vitória, sem mesmo votar, sem mesmo fazer ali um voto, ao qual ele talvez não seria capaz de cumprir aquele voto. O que acontece? Hoje tem muitas pessoas fazendo votos com Deus, fazendo promessas a Deus, sendo que não são capazes de cumprir. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos perante Deus, com aquilo que votamos diante de Deus. Amados, não devemos e não podemos querer fazer promessas, fazer votos com Deus, aos quais não podemos cumprir. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 5:5, diz assim: melhor é que não vote do que vote e não pague. Porque muitas pessoas estão fazendo votos com Deus e não estão pagando, ou outras pessoas fazendo votos com Deus que não são capazes de pagar. Então antes não faça, então antes não se precipite no seu falar. Sim, não se precipite. Jefté, eu creio que Deus lhe daria a vitória contra os filhos de Amon, sem mesmo que ele, fizesse este voto. Este voto, um voto difícil de ser cumprido. Conhecemos a palavra que diz que quando Deus deu os filhos de Amon nas mãos de Jefté e ele saiu vencedor, quando ele foi chegando na sua casa, eis que da sua casa sai correndo a sua filha, a sua única filha, sorridente, dançando, vindo ao seu encontro, feliz, porque o seu pai Jefté estava voltando de uma batalha. Vejam, era ali o sacrifício, era ali o holocausto ao qual ele havia feito um voto com Deus. Quem, pastor? A sua única filha. Vejam, Jefté, ao invés de se alegrar, ele ficou triste, porque quando ele viu a sua filha saindo ao seu encontro, dançando, vindo até ele toda feliz, ele se lembrou do voto que havia feito a Deus, que ofereceria em sacrifício vivo, a sua filha, no caso, que estaria vindo ao seu encontro naquele exato momento. Eu imagino o coração de Jefté, o que ele sentira naquele instante, amados, sabendo que teria que dar em holocausto a sua filha, porque fora um voto que ele havia feito com Deus. Foi aquela promessa, naquele momento ao qual ele, pedindo a Deus aquela vitória, ele fez aquela negociação com Deus. Melhor seria se ele não o tivesse feito. Sim, mas Jefté, triste, cabisbaixo, chamando a sua filha, ela vindo ao seu encontro, ele disse a ela: olha, filha, eu fiz um voto com Deus, dizendo que se saísse vencedor desta batalha, que eu ofereceria em holocausto a primeira coisa que viesse até mim, a primeira pessoa que viesse até mim, e fora você que veio, alegre, cantando, dançando até mim. Filha, eu terei que cumprir o meu voto. E ela olha para o seu pai e diz: pai, deixe que eu fique por 2 meses então, que eu fique por 2 meses ali, num templo, diante de Deus, porque eis que ainda a sua filha era virgem, e ela estava pedindo ali 2 meses para Jefté,
para que pudesse lamentar ali, porque jamais ela conhecera homem algum e certamente pereceria, sim, para que fizesse cumprir ali o voto ao qual o seu pai havia feito com Deus. Amados, no caso de Jefté, o voto dele foi desnecessário. Neste caso que nós lemos aqui na Bíblia, o voto de Jefté, ele fora precipitado. A Bíblia, ela nos alerta para que nós não devamos prometer algo a Deus sem pensar, não é mesmo? No livro de Provérbios, capítulo 20, no versículo 25, diz: laço é para o homem dizer precipitadamente. Não podemos dizer palavras precipitadas a Deus. Desta maneira, não se precipite no teu falar com Deus. Não faça votos aos quais você não poderá cumprir. Cuidado, preste atenção. O que você anda dizendo? O que você anda votando? O que você anda falando no teu particular com Deus? Como está a tua vida diante dos propósitos aos quais Deus tem na sua vida? Sim, tome cuidado. Jefté, ele pagou um alto preço por isso, meus amados. Sim, ele pagou um alto preço pelo voto, pela palavra precipitada ao qual ele fez diante de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 1, na parte B, diz assim: ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somos nós que temos que estar diante de Deus, com os nossos corações abertos, nos oferecendo a Deus, entregando as nossas vidas diante do altar de Deus, para que tenhamos uma vida digna, uma vida idônea, uma vida sem precipitações, né? Sem precipitações diante do Senhor. E Deus nos fala hoje, para que não sejamos como Jefté, como nós hoje vivemos numa vida tão tribulada, numa vida tão corrida. Pessoas acabam fazendo votos, né, promessas a Deus, sem antes pensar naquilo até mesmo que está dizendo. Jefté, por causa desta causa, perdeu a sua própria filha. Sim, porque ele tinha que cumprir, ele tinha ali que cumprir o voto ao qual ele havia feito com Deus, oferecendo a sua filha, sua própria filha, em sacrifício vivo. Hoje, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, não se precipite, meus amados. Sim, não se precipite. Você é uma pessoa ao qual Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus tem um grande plano na tua vida. Deus tem uma grande obra na tua vida. E Deus quer te abençoar. Mas cuidado com o teu falar. Cuidado com o teu agir. Cuidado com o teu pensar, meus amados, para que você não caia no engano do inimigo, para que você não caia nos astutos laços, nas ciladas aos quais os nossos adversários estão a todo momento tramando contra nós. Jefté, que pena, não é? Jefté, um homem guerreiro, valente, né? O Jefté é um homem de grandes propósitos com Deus. Deus havia escolhido ali, dera a vitória a ele contra os filhos de Amon, que queriam tomar ali Israel, mas não era preciso, não era desnecessário o voto ao qual ele havia feito ao Senhor. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso ver Jefté lamentando, chorando, até mesmo depois dos 2 meses que se passaram da sua filha estar ali lamentando, não é? Lamentando ali a sua virgindade, enfim, lamentando por nunca ter conhecido um homem e depois fora oferecida e ali ela veio a perecer. Eu fico pensando como foi a vida de Jefté depois disso, não é? Como foi a vida dele depois que tudo isso aconteceu.